Olá a todos, bem-vindos a mais um Abrevia, um podcast que é apoiado pela Academia Samsys e no qual nós fazemos muito gosto de convidar pessoas que são especialistas em determinadas matérias, em determinados assuntos e que têm como propósito partilhar das suas experiências de vida, do percurso que já fizeram, com o intuito e intenção de ajudar quem quiser a evoluir, a se capacitar mais e a ser um profissional e pessoa também melhor. Por isso hoje temos aqui Pedro Silva. Para quem não conhece o Pedro Silva é o fundador da Método. O Pedro Silva trabalha com a área do desenvolvimento profissional e pessoal já há alguns anos, mas ele dentro em breve vai nos falar mais detalhes sobre isso. Eu não quero falar muito. E o Pedro é uma pessoa que nos é muito querida. Foi nosso orador no DDC de 2023 e teve uma participação brilhante. Eu acho que ninguém se esquece daquela participação dos balões laranjas e azuis. Foi impactante, mas vamos falar um bocadinho mais disso à frente. Por isso, Pedro, fala-nos um pouco sobre ti, fala-nos um pouco de como é que tudo começou, este teu gosto pela área do desenvolvimento. Muito bem, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Sou ouvinte e agora estar deste lado é um gosto para poder partilhar as minhas ideias também e por isso obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vamos ao início, por onde é que tudo começa? Eu sempre fui um interessado e apaixonado por tudo o que tem a ver com pessoas, com performance, com equipas, com desempenho, seja numa perspectiva mais desportiva, seja numa perspectiva mais corporativa. Portanto, esse foi o interesse. Eu comecei a trabalhar muito cedo, estudava, trabalhava e interessava-me por aquilo que fazia a diferença na vida das pessoas, no trabalho das pessoas. Sempre fui um curioso sobre isso. Depois estudei Psicologia do Desporto, fiz licenciatura, fiz mestrado, comecei a trabalhar nessa área mais associada ao nível desportivo e comecei depois a trabalhar cada vez mais no mundo empresarial. No fundo, as mesmas ideias, mas a transferi-las do contexto desportivo para o contexto corporativo. E foi assim que eu comecei a trabalhar, numa empresa que fazia programas de team building, workshops, formações. Comecei na parte operacional, a dar apoio, a dinamizar atividades. Depois fui passando para a parte mais de gestão de projetos. Comecei a trabalhar na parte administrativa e de preparação dos conteúdos das formações, que me eram muito naturais. Portanto, eu tinha estudado comunicação, liderança, motivação, mas no contexto desportivo. Depois transferi para o meio das organizações, portanto estava confortável com os temas. Percebia dos temas, gostava muito de ler e gosto muito de ler, e depois foi natural começar a dar formação nesses temas. E foi assim que fui fazendo o caminho. Fui começando a passar cada vez mais para a parte formativa, para as palestras, para os workshops, e é atualmente aquilo que eu faço, essencialmente palestras, workshops e programas de formação. Excelente, maravilha. E quando é que nasce a Método? A Método surge no início de 2018, mais propriamente a 2 de janeiro de 2018, depois de 7 anos a trabalhar nesta área. E em 2 empresas diferentes. Eu trabalhei numa empresa durante 5 anos e, apesar de gostar muito daquilo que fazia, era muito crítico em relação à forma como a empresa estava estruturada e organizada, porque havia, de facto, algumas coisas que bloqueavam muito o desempenho e a satisfação das pessoas. Saí dessa empresa, mas continuei na mesma área. Depois fui para uma empresa completamente diferente, que foi muito interessante para aprender algo diferente, que é possível no mesmo meio, no mesmo setor de atividade, trabalhar com perspectivas muito diferentes. Portanto, foi rico perceber isso, perceber a diferença e perceber que se pode fazer por uma via ou por outra. E depois de 7 anos a trabalhar nestas 2 empresas, eu queria fazer diferente. Queria fazer a diferença e muitas vezes sentia que eu queria fazer algo mais, queria acrescentar valor, queria criar aquilo que ainda não tinha sido feito e o que me diziam era que não valia a pena. Diziam-me, deixa estar, nunca se fez isso. E eu sentia que, tenho que criar um projeto meu para eu poder fazer isso da maneira que eu entendo, que é mais valiosa, da maneira que eu acredito que vai tornar as coisas de facto melhores para quem nos procura. E criei a Método. Comecei a preparar esse lançamento e em 2018 surgiu a empresa. Na altura, One Man Show, ou seja, a empresa era eu e só eu, com o apoio de algumas pessoas. Fomos crescendo cada vez mais e hoje é um projeto que eu acho que tem muito valor e que está já presente com muitas empresas a nível nacional. Trabalhamos com milhares de pessoas, com dezenas e dezenas de empresas públicas, privadas, grandes, pequenas, das tecnologias,
à indústria, portanto fazemos um trabalho muito alargado. Excelente, muitos parabéns. Obrigado. Para todos aqueles que nos estão a ouvir, não é? Os grandes projetos começam pequenos, já agora. Por isso, não tenham receio de iniciar os vossos projetos. Mas é pequeno, é pequeno. Lógico, todos os grandes de hoje, ontem, no passado, foram pequenos. Sim. Obrigado, Pedro, por esse... E queres saber um ponto muito curioso sobre isto? A primeira vez que esta ideia surgiu na minha cabeça foi porque alguém, num almoço de colaboradores, eu estava numa empresa, na primeira empresa que referi, e estávamos a almoçar, eu e os meus colegas de trabalho, e um deles disse: tu podias era criar uma empresa tua. E eu disse: mas é maluco. Algum dia faz sentido. Não me vejo a fazer isso, não é uma coisa que eu... Não tenho ninguém empreendedor na minha família, nunca tinha tido esse exemplo à minha volta, próximo, real. Portanto, não foi uma ideia que eu... Ok, olha, está aqui, de facto é aquilo que vai acontecer. De todo. Primeiro estranhei e depois entranhei. Ou seja, de facto aquilo ficou lá uma semente. Que foi, e se um dia eu pensasse criar uma empresa minha? Isso foi, ao longo dos 2-3 anos seguintes, foi amadurecendo e olha, é real. A semente depois deu frutos. Deu frutos. É isso. Muito bem. Pedro, estiveste em junho de 2023 pela primeira vez no DDC. Contas um pouco de como é que foi chegar a esse ponto no teu livro. Eu não vou revelar e todos aqueles que quiserem saber leiam o livro. Mas, independente agora do percurso até lá chegares, diz-me, como é que te sentiste em palco? Qual é que foi a primeira ou a maior ideia que quiseste transmitir a todos os presentes e onde tiveste aquela parte brilhante com os balões? Queres passar um pouco da ideia para todos os que nos estão a ver e ouvir? Porque as pessoas acabam por só ver o que acontece quando eu estou no palco, não é? Quando os oradores chegam ao palco. E há um caminho antes disso. O meu propósito com aquela intervenção, que chamei A Atitude Faz a Diferença, foi de facto sensibilizar as pessoas de que, ao nível da nossa intervenção a nível pessoal, corporativo, social, nós podemos mesmo fazer a diferença. E há pequenos gestos, pequenas atitudes, comportamentos, sejamos líderes ou não, que podem ter um grande impacto e fazer a diferença. E foi essa a ideia que eu tentei transmitir, quer ao nível da proatividade, quer na disponibilidade para a mudança, quer na colaboração, que foram os 3 grandes temas que estiveram presentes. Até lá chegar, houve um caminho que foi, desde que nós definimos, ok, na próxima edição vamos ter esta sessão, eu fiz uma coisa que eu acho que é essencial e que muitas vezes as pessoas não têm esta ideia, mas quem faz palestras, como eu faço todos os dias, todas as semanas, formações e palestras, eu fui estudar. Fui ler, fui pesquisar, ok, o que é que eu daqui a 9 meses quero estar a apresentar? O que é que eu preciso de aprender e desenvolver para apresentar isso? E fui estudar mesmo. E fui preparar a sessão, fui preparar os temas, fui preparar os conteúdos e aquilo que eu apresentei foi desenvolvido ao longo de meses, quer em termos de conteúdo, quer em termos de forma. As dinâmicas que usei, como os balões, que eu já posso explicar melhor, quer o vídeo que usei, quer até o próprio design, a concepção da apresentação, foi um trabalho contínuo, que durou bastante tempo. Um ponto muito importante é o que é que um orador pensa antes de subir ao palco, antes daquele dia. E eu falo sobre isto abertamente. Há uma frase do Dale Carnegie que é: só há 2 tipos de oradores, os nervosos e os mentirosos. E eu gosto muito desta frase porque mesmo quem faz isto há muitos anos, se não sente aquele friozinho na barriga, se não sente ali a valorização do momento, significa que também não está interessado em criar verdadeiro valor para as pessoas que estão ali a assistir. E estavam muitas pessoas a assistir. Estavam se calhar 3.000 ou mais 3.000 pessoas a assistir. E por isso eu senti o momento, mas também senti que tinha aquilo que era preciso para corresponder ao momento. Portanto, na véspera eu recordo-me perfeitamente de estar no escritório com a equipa a fazer um ensaio e aquilo estava a correr mal. E eu via isso nas caras deles. A mensagem não está a passar. Eu não estou a transmitir isto da maneira que vai impactar as pessoas. O feedback deles foi muito importante. Para quando nós queremos apresentar ideias, o feedback de quem está do outro lado é muito importante. Porque na minha cabeça a ideia estava clara. Na ideia das pessoas que estavam a assistir não estava. Portanto, houve preparação, houve alguns nervos, alguma ansiedade, sim, houve feedback das pessoas e foi muito importante na véspera ir lá, subir ao palco, testar o som, testar a imagem,
visualizar como é que aquilo ia acontecer quando a sala estivesse cheia. E esse foi o momento que me trouxe, ok, vai correr bem, estou preparado, vai correr bem, a mensagem vai passar. E depois foi preparar a energia para que no dia, de facto, aquilo fosse contagiante. E eu acredito que foi, e o feedback que vou tendo é que foi. Foi a parte dos balões, então. Foi, sem sombra de dúvida, uma intervenção muito boa. E se puderes sintetizar, qual foi a mensagem mais profunda que tu quiseste deixar às pessoas? Olha, a mensagem mais profunda está muito associada à ideia dos balões, à dinâmica dos balões, que é, nós acrescentamos verdadeiramente valor quando o fazemos em colaboração. Nenhum homem, nenhuma pessoa é uma ilha, não é? Como diz a frase. Então nós precisamos sempre, seja junto dos nossos fornecedores, seja junto dos nossos colegas, seja junto dos nossos clientes, seja até muitas vezes junto dos nossos concorrentes, nós temos que perceber que quando colaboramos, geramos mais valor. Não é? Quando eu colaboro contigo, eu tenho uma ideia, tu tens outra. Se eu competir contigo, cada um de nós só fica com a sua ideia. Mas se eu partilhar contigo a minha ideia e tu partilhares comigo a tua, eu fico com duas e tu também ficas com duas. Ou seja, é nessa colaboração que se gera a verdadeira capacidade de aprender, de gerar valor e de melhorar as coisas à nossa volta. Então, a dinâmica dos balões tinha esse propósito, que era, tínhamos N pessoas, imagina, tínhamos 3.000 pessoas e tínhamos 3.000 balões. Em teoria, isto é fácil, é um balão por pessoa. Só que quando os balões estão todos no ar, há muitos balões a virem para a minha zona, há outros balões a irem para a zona de outras pessoas, ou nós colaboramos e nos organizamos para conseguirmos segurar todos os balões no ar, ou se eu entro numa ideia de vamos é despachar os balões para o outro lado, vamos é empurrar o trabalho para os outros, que é aquilo que acontece em muitas empresas, é aquilo que acontece muitas vezes em sociedade. Nós até acabamos por prejudicar os outros, sobrecarregamos os outros. A ideia principal foi esta. Quando colaboramos mais, quando colaboramos melhor, aquilo que geramos tem mais valor. Isso. Pedro, obrigado. E recentemente lançaste um livro. Sim. Lançaste o Soft Skills para todos. Para todos. Mais capacitação, menos desculpas. Sim. Queres-nos falar um pouco sobre o teu livro, fazer aqui uma apresentação sintetizada, como é lógica, do livro? Tenho todo não sei se queres contar como é que isto acontece, não é? Olha, posso contar porque está intimamente ligado ao DDC. Quando eu acabei esta palestra, houve uma pessoa que me abordou e que disse, olha, gostei muito da sua apresentação, mas vou-lhe fazer um reparo. E eu, ok, agradeço. E disseram assim, a apresentação foi muito boa, gostei muito das ideias, mas falta-lhe um livro. E eu disse, olha, é curioso, que é uma ideia que eu já tenho, algo que eu gostava de fazer para o futuro. E a pessoa disse, então se eu puder ajudar, tenho todo o gosto. Não, era o Manuel Andrade, nosso amigo e conhecido da Idiotec, que disse, então vamos ao livro. E foi assim que surgiu, começamos a conversar a partir daí, começamos a amadurecer a ideia. Eu queria escrever e arrumar, digamos, sintetizar as ideias nesta área em que eu trabalho, que são as soft skills, e este livro é inteiramente dedicado às competências pessoais, ou seja, às soft skills que nós usamos para o nosso autoconhecimento e para a nossa autorregulação. Estamos a falar de motivação, definição de objetivos, atitude positiva, gestão da mudança, gestão de tempo, inteligência emocional. Bom, aquilo que nós precisamos para estarmos bem, para nos conhecermos e para depois fazermos um bom trabalho. E é isso que está presente no livro, é o meu novo bebé, e a ideia é mais competências, mais capacitação, como disseste, porque de desculpas estamos todos fartos. A grande questão é se estamos ou não a fazer o que depende de nós para termos mais competências. E eu penso que o livro pode ser um contributo a esse nível. O livro está excelente. Para todos os que nos estão a acompanhar, eu amei ler este livro. Foi delicioso ver os conteúdos, estudar os conteúdos. E o livro tem pontos muito, muito bons, muito práticos. E destas soft skills, queres fazer-nos um resumo de cada uma delas e do impacto que estas soft skills podem ter na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal? Queres fazer-nos um overview? Sim, posso fazer assim uma visão muito geral. O livro, convém reforçar esta ideia, tem apenas as competências pessoais. Quem sabe, em breve, possa surgir em relação às competências sociais. Mas aquilo que temos aqui, por exemplo, no primeiro capítulo, em relação à motivação, é a importância de nós sabermos, estamos motivados para quê? Ou seja,
a direção da nossa motivação. Depois é a intensidade, a regulação desta, para não termos picos e vales. Eu estou muito motivado, eu vou levar tudo à frente e passado 2 dias já não quero isto, isto já não faz sentido. Eu tenho que ter alguma estabilidade na minha motivação. E depois a persistência, que é a minha capacidade de estar motivado e de superar as adversidades que naturalmente vão surgir. E aí entra um conceito muito interessante que é o Ikigai, que é nós podermos fazer o que gostamos, fazê-lo bem, acrescentar valor à sociedade e sermos remunerados e recompensados por isso. Portanto, dentro do capítulo da motivação, esta é uma das principais ideias. Segue-se depois o capítulo da atitude positiva, em que eu procuro aqui explicar que uma atitude positiva não é vermos tudo como um mar de rosas, porque por vezes as coisas de facto estão mal, estão difíceis. Eu tenho que conseguir encontrar nessa adversidade, nessa dificuldade, uma oportunidade. Eu tenho que encontrar, que isto foi uma tragédia que me aconteceu, mas o que é que eu posso aprender com isto? O que é que eu posso melhorar com base nisto? E nós vemos muitas vezes à nossa volta tantos problemas que é difícil mantermos esta atitude positiva. Ora, é precisamente aí que ela é mais necessária. Depois, na definição de objetivos, falo sobre os objetivos SMART, são relativamente conhecidos, eu explico também aqui a importância disso estar muito claro para nós, mas acrescento aqui uma nota que se calhar vai surpreender algumas pessoas. É que antes de nós definirmos objetivos, que é um tema muito comum, é muito importante nós sabermos, além do ponto B, que é o nosso objetivo, onde é que estamos? Qual é o nosso ponto A? Onde é que eu estou agora? Porque só sabendo onde é que eu estou agora, é que eu posso definir a rota para eu chegar ao ponto B. E muitas vezes nós ignoramos isto, que é, eu não sei onde é que estou, eu não sei como é que estou, quais são as competências que eu tenho, o que é que está bem ou mal comigo agora, eu só sei que eu quero alguma coisa diferente. E como vou andar sempre à procura de algo diferente, parece que nunca o vou encontrar. Portanto, este ponto A é muito importante. O 4º capítulo é sobre a gestão de tempo e produtividade. O tempo é o recurso melhor distribuído que eu conheço. Nenhum recurso está tão bem distribuído para todas as pessoas do mundo como este. A grande questão é o que é que nós fazemos com ele. As decisões que nós tomamos, as prioridades que nós definimos e como estamos atentos aos ladrões de tempo. Eu explico aqui no livro que andam por aí muitos ladrões que nos roubam o tempo e fazem-nos chegar ao fim do dia com aquela sensação de não fiz nada. Trabalhei o dia todo, estou cansado. Para onde é que foi o meu tempo? Para onde é que foi a minha produtividade? E isso também está explicado aqui no livro. A seguir vem a inteligência emocional, em que falo sobre alguns mitos associados a esta área. Falo sobre os 4 principais domínios da inteligência emocional. De uma forma muito simples explicam-se que é a minha capacidade de saber o que sinto, é o primeiro domínio, é esta autoconsciência de emoções. A segunda é eu saber como mudar o que sinto, e que decorre da primeira. Depois eu tenho a terceira, que é saber o que é que os outros sentem, e entra aqui a empatia, perceber o que é que o outro sente, e a quarta, mudar o que os outros sentem, influenciar as emoções positivas e melhores emoções nos outros. Depois temos a criatividade e inovação, e na criatividade há também muitas ideias que a criatividade é ter rasgos de inspiração, é muito mais do que isso. Há uma frase muito conhecida do Picasso, que é, quando a criatividade chegar, é bom que me encontre a trabalhar. Quando a inspiração tomar conta de mim, é bom que eu esteja a trabalhar. Porquê? Porque senão são só ideias. E as organizações, a sociedade não melhora só com ideias. Melhora com a nossa capacidade de transformar e aplicar essas ideias. E eu dou aqui algumas dicas sobre como é que podemos melhorar essa criatividade. E no fim, a parte da adaptação e gestão da mudança. O nosso mundo está sempre a mudar. As nossas empresas estão sempre a mudar. Os nossos clientes estão sempre a mudar. Até nós estamos sempre a mudar. Só há evolução com mudança. Eu falo aqui sobre a importância de nós não sermos Gabrielas, que quem assistiu à palestra no DDC em 2023, já sabem, né, o que é a doença da Gabriela, que é a incapacidade de aceitar a mudança. É esta incapacidade de lidar com aquilo que muda e que nós preferimos ficar assim, porque assim é que está bem. Então, assim, de uma forma resumida, é muito disto que se pode encontrar no livro, com dicas, com ferramentas, com ideias práticas, é mesmo para aplicar. Exato. Obrigado, Pedro. Acho que fizesse uma excelente sintetização. Para os que nos estão a acompanhar, eu vou acrescentar aqui mais 2 pontos. Na parte da gestão de tempo,
o Pedro fala-nos aqui de duas coisas muito interessantes. Uma, eu nunca mais vou aceitar a marcação de uma intervenção cirúrgica da parte de tarde, mas eu não vou explicar porquê. A seguir ao almoço. A seguir ao almoço eu não marco nenhuma, não vou aceitar nenhuma marcação de intervenção cirúrgica. Está explicado no livro porquê. Não vos digo porque eu leio um livro que diz lá. E o Pedro também fala aqui numa coisa muito interessante, que alguns dos que nos estão a acompanhar talvez não conheçam, fala-nos aqui de cronotipos. Também não vos vou explicar o que é os cronotipos. O livro explica isso muito bem. Mas todos nós temos um. Todos nós temos um, exatamente. E não sabemos que temos. Exatamente. Eu achei curioso essa parte porque eu já tinha uma noção do tema. Eu associava muito à questão do biorritmo. Isso. Que no fundo acaba por estar encaixada. E é curioso ver o que tu explicas ali e depois analisar em relação a mim. É interessante. Pedro, eu acho que destas 7 soft skills que tu tens no livro, eu acho que acaba por ser um pouco genérico, não é genérico, como é que eu ia dizer? Eu acho que é um pouco do conhecimento geral de que, de certa forma, desenvolver estas competências é bom para todos nós. Sim. E eu quero acreditar que a esmagadora maioria das pessoas tem este sentimento que, realmente devia de ser assim, eu tenho que me esforçar mais. Mas qual destas 7 é que tu achas que é mais desafiante para as pessoas desenvolverem competências? Destas 7 soft skills que nos falaste. Olha, há uma que eu penso que tem um grande impacto na forma como nós vemos a realidade, como vemos o trabalho e as relações, que é a atitude positiva, e que está muito ligada também, muitas vezes, isso está presente no nosso trabalho, à nossa capacidade de procurar soluções ou problemas. Quem tem uma atitude muitas vezes mais negativa olha muito para o copo meio vazio, olha muito para o que correu mal, em vez de olhar para o copo meio cheio, para aquilo que já tem, ou para a oportunidade que ele tem para construir alguma coisa diferente. E isto é particularmente importante porque nós, na nossa realidade, na nossa sociedade, todos os dias somos bombardeados com notícias, por exemplo. A informação, o que é notícia? É notícia algo, um acidente que aconteceu, um problema, uma guerra, etc. Ou seja, a informação, o alarmismo, está muitas vezes associado àquilo que é negativo. Ora, nós conversamos inevitavelmente mais sobre este tipo de assuntos. Temos mais estímulos à nossa volta sobre o que é negativo. Como é que nós podemos ser positivos, construtivos, com tanta informação negativa, com tanta comunicação negativa? É um verdadeiro desafio. Mantermos-nos positivos em circunstâncias negativas é um verdadeiro desafio. E desenvolver esta capacidade, e eu dou algumas dicas no livro sobre como é que isto se pode na prática fazer, acho que é uma competência mesmo essencial. Portanto, esta está muito ligada à forma como vemos o trabalho, as relações e aquilo que acontece à nossa volta. E há uma que, associada a esta, até já falamos sobre ela, eu penso que cria um grande impacto também no nosso trabalho e na nossa produtividade, que é a gestão de tempo. Porque causa imenso stress às nossas vidas. Nós temos vidas muito preenchidas, cada vez mais. Temos muitas coisas para fazer, temos muito trabalho, temos muitas solicitações, e isso é bom, significa que estamos a fazer um bom trabalho, que estamos a chegar às pessoas. Encaixar tudo isto numa agenda, por onde é que eu começo? O que é que eu faço primeiro? É tudo urgente, é tudo para ontem. Bom, eu tenho que aprender a definir prioridades. E para definir prioridades eu tenho que ter em conta 2 fatores, que são a urgência de uma tarefa ou de alguma coisa que eu tenho para fazer, e a importância que ela tem. O ser para ontem, quando é tudo para ontem, é como se tudo fosse para daqui a uma semana. O que é que eu não crio distinção nisto? Não faço diferença a este nível. Então, e isto cria muito stress nas pessoas, cria muito impacto na nossa vida, no nosso equilíbrio e bem-estar. Ora, associado a isto, como consequência, vem aquilo que cada vez mais nós ouvimos falar, que é a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar. Termos pessoas saudáveis mentalmente, pessoas equilibradas. E isso é cada vez mais importante para o mundo em que vivemos. Portanto, atitude positiva, fundamental, e uma boa capacidade de gestão de tempo para nós nos mantermos equilibrados e com uma boa saúde. Exatamente. No fundo, em relação ao último ponto que falaste e que tens bem explanado no teu livro, é definir faço ou não faço. Logo, primeiro filtro. Segundo filtro, o que vou fazer? Definir uma ordem de prioridades, e aí dás uma ajuda muito importante com
a matriz das prioridades, também conhecida como matriz de Eisenhower, Isso. que ajuda a definir aqui esta priorização. E até há algumas coisas que chegamos à conclusão que devemos delegar e outras que nem sequer as devemos de fazer. Isso mesmo, que não vale a pena fazer. Porque, como dizia uma pessoa que agora está-me a escapar, o nome que é: não há coisa mais improdutiva do que fazer bem feito uma coisa que não é para ser feita. Que não precisava de ser Que não feito. precisava de ser feita. Isto é um grande mito à volta da gestão de tempo. Que é, Exatamente. eu preciso de fazer mais rápido. Não, eu preciso, se calhar, de selecionar o que faço ou o que não faço. Exatamente. Porque fazer rápido uma coisa que não vale a pena fazer é uma perda de tempo. Exatamente. Pedro, futuros planos que vêm aí, o que é que tens? Ora, levantando um pouco o véu daquilo que pode ser o futuro, há um segundo livro a caminho. Há um segundo livro para completar este com as competências sociais. Quais são essas soft skills sociais? Comunicação, o trabalho em equipa, capacidade de negociação, de gerir conflitos, de liderar. Ou seja, são as competências que nós usamos com os outros. Esse é um dos passos para o próximo ano. Outro é, eu gostava de voltar a dar aulas. Eu já dei aulas no ensino superior, dei aulas durante 4 anos, gostei muito de o fazer. A certa altura tive que, lá está, definir prioridades e dediquei-me em exclusivo à método, mas é algo que eu sinto falta. Confesso que sinto falta de contactar com os alunos, de plantar sementes com eles para aquilo que são as competências que eles também vão usar no futuro. Portanto, eu diria que para o curto prazo, para o próximo ano, será um segundo livro, e para o médio prazo, se calhar daqui a 2 ou 3 anos, preparar o regresso à academia para voltar a dar aulas no ensino superior. Excelente, boas notícias e, como se costuma dizer, quando alguém ensina, pelo menos 2 aprendem. Isso. E eu aprendia muito. Pelo menos 2 aprendem. Aprendia muito. Eu valorizava muito as questões que me colocavam, os desafios que eles me apresentavam e a forma como procuravam que eu, através da minha experiência profissional, acrescentasse valor àquilo que era o processo de formação deles. Portanto, dava-me muito gozo. E se voltar, será um prazer. Excelente, maravilha. Pedro, e agora, a título de remate aqui do Abrevia, como é que tu te abreviarias em 2 palavras? 2 palavras. Há uma palavra que me diz muito e que está muito ligada a mim e ligada ao meu trabalho, que é método. Eu acredito que nós precisamos mesmo de trabalhar com método. E a segunda palavra é positivo. Procurarmos algo melhor, procurarmos que algo fique melhor. Excelente, Pedro. Maravilha, obrigado. Não sei se queres mostrar o livro assim, Sim. capa direta para quem nos está a acompanhar. Soft skills para todos, mais competências, menos desculpas. Este é um livro para quem se atreve a querer ser melhor e fazer mais. Se for o vosso caso, soft skills para todos. Eu recomendo. Obrigado a todos. Até à próxima edição. Obrigado pelo convite. Obrigado, Pedro. Até breve. Até breve. Vamos abreviar.